se você está bem preparado, sempre a preparação vai se sobrepor ao nervoso se você está fazendo algum tratamento, se você está fazendo algum acompanhamento. Então, se uma preparação boa, tanto no lado dos estudos quanto no lado psicológico, é essencial. Desde criança eu queria ser médica, porque meu pai é médico. Meu pai é clínico geral no interior, então ele sempre me falava que eu ia ser médica, então eu nunca sei se... E eu nunca gerei nenhum tipo de pressão sobre isso, mas eu também não sei até quando isso me influenciou a ser médica. Eu ia estudar num dos melhores colégios do Brasil, que é o Instituto Dom Barreto, que é um colégio que fica no Piauí. Então, no ensino médio eu fui estudar lá, e aí então só estudei o ensino médio na capital. Todos os outros anos eu estudei no interior. E aí foram anos assim muito difíceis, porque o colégio era muito pesado. E assim, eu não estudava lá, saí de uma escola boa, mas uma escola bem mais fácil, para um colégio que sempre foi um dos melhores do Brasil. Então eu entrava no colégio 1h da tarde, saía 9h da noite, e todos os anos eu estudava acho que até 1, 2 da manhã, porque na época o meu vestibular lá no Piauí era seriado, então a gente fazia uma prova no primeiro, uma prova no segundo e uma prova no terceiro ano. Como o primeiro ano foi o ano que eu mais estudei, que eu tive aquele baque, né, de chegar na capital, então eu fui a melhor nota do Piauí, do vestibular. Então nos outros eu fiquei assim mais tranquila. E aí eu passei direto no vestibular entre os 20 primeiros do estado, que foi na Federal do Piauí, que era o que eu queria. Eu também passei na Estadual do Piauí, que eu acho que para mim foi mais difícil, apesar da prova da UFP ser uma prova mais difícil. Eu achei que foi mais difícil porque eu fiz uma única prova. E aí bateu aquele nervoso, né? Que eu acho que pra mim sempre foi a minha maior dificuldade foi lidar com o meu nervosismo. Então, na UESP eu também passei, mas eu sempre quis a Federal. Então, eu entrei na Federal do Piauí. Os 6 anos de faculdade foram muito bons. Eu entrei já com algumas pessoas que eu já conhecia, porque eram pessoas que estudavam comigo no colégio. E eu sempre fui essa pessoa que namora. Então, eu sempre tive namorado durante a faculdade. Primeiro eu tive um, depois eu tive outro, graças a Deus, meu marido. Nos últimos 2 anos de faculdade, a gente tem um período do internato. Na minha turma, como a gente passou, infelizmente, por um período de greve, nosso internato foi um pouquinho encurtado. Então, eu tive que fazer o preparatório em 1 ano. Então, eu fiz o curso preparatório, mas eu tive que compactar todo o estudo para residência em 1 ano. E eu, assim, na época, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu sabia que eu queria fazer residência em São Paulo. Então, eu não me preparei adequadamente para a USP. E aí, chegou no dia da prova, que eu vi aquele monte de japonês sendo meu concorrente. Aí eu falei, não vai dar. Me deu uma crise de nervoso tão grande. E aí eu não passei, obviamente não passei nem da primeira fase. Só que aí foi bom porque eu fiquei muito mais tranquila para fazer uma segunda prova, que não era a que eu queria mais, que era o Sul São Paulo, mas eu já fui bem mais tranquila. E aí eu fiz a prova, fui muito bem na prova. Para mim, a minha família é tudo. Tanto é que mudou muito dessa história de querer vir a todo custo para São Paulo, para eu decidir que eu queria fazer uma boa residência e que essa boa residência seria lá no Piauí. Então, desde sempre eles me apoiaram, assim, desde quando eu decidi que eu queria ser um adolescente morando sozinha, estudando no Instituto Dom Barreto, em Teresina, até para a faculdade, deles conseguirem pagar preparatório para mim, apesar de que, graças a Deus, eu sempre tive uma estrutura familiar boa, minha família é uma família de classe média alta, então meu pai nunca teve grande dificuldade de pagar o que ele precisava para mim, até chegar hoje de eu ser uma pessoa casada e a minha família está lá no Piauí morrendo de saudade, mas eles me apoiam porque sabem que eu consigo, que eu estou me especializando mais e que eu sempre procuro o melhor para mim. Quando eu terminei a residência, que eu acho que foram 2 anos atrás, né, eu decidi que ia dar um tempo, porque aí eu já estava cansada, queria ganhar dinheiro porque os boletos não se pagam sozinhos, né? Então eu falei, vou trabalhar. E aí eu fui trabalhar inicialmente só como obstetra, não fazia nada de ginecologia. E eu trabalhava na minha cidade, no interior do Piauí, e trabalhava em Teresina. E aí trabalhava em 3 maternidades, dava, sei lá, 15, 20 plantões noturnos por semana. E eu acho que para eu decidir o que eu queria para minha vida foi o melhor ano,
porque foi o ano que eu consegui juntar dinheiro para dizer, olha, eu posso decidir o que eu quero, e o ano que eu percebi que aquilo não era só o que eu queria, de ser mais uma pessoa fazendo partos por aí. Então eu sabia que eu queria ser diferente, que eu queria ser diferente para o meu estado. Então foi quando eu decidi que eu ia me especializar mais. E aí o meu marido veio para fazer uma outra residência e aí eu aproveitei. Falei, vou fazer mais especialização, vou fazer meu mestrado. E aí eu vou voltar para o Piauí, que é o meu sonho, voltar e ser professora no Piauí, mas ser o melhor que eu posso ser. Hoje eu fiz especialização em patologia do trato genital inferior na Unifesp. Foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo. E aí eu prestei prova de título pela Sociedade Brasileira, né, de Patologia do Trato Genital Inferior, passei no título e aí hoje eu continuo no mestrado na Unifesp, porque é o que eu amo, ser acadêmica, então vou ficar lá até voltar para o Piauí. E aí eu faço colposcopia, patologia do trato genital inferior em laboratórios aqui. Dou plantão ainda, mas ainda eu estou saindo dos plantões, que é o sonho de toda ginecologista raiz. E estou na estratégia. Tenho poucos e bons amigos ainda do interior do Piauí. E aí um deles, que é concurseiro, me mandou o edital. Falou, eu acho que você morando em São Paulo ia ser legal para você fazer e tal. E no primeiro dia que ele me mandou, nem abriu o edital. Então, eu já tenho um emprego aqui, vou trocar o certo pelo duvidoso. Só que aí um belo dia, vou olhar. E aí eu olhei e falei, vou me inscrever, não custa nada, é o que eu gosto, é o que eu quero ser professora, eu me inscrevi. E aí foi indo. Eu não recebi a ligação que eu tinha passado. Eu falei, vai virar 2019 para 2020, não vou passar. E belo dia, 23 de dezembro, eles ligaram, você passou para a próxima fase. Eu, que bom, graças a Deus. Essa história de ser professora eu falo toda hora, é meu sonho. Só que eu nunca concretizei esse sonho. Eu faço isso no mestrado, lá na Unifesp, mas para ser realmente docente eu nunca fui. Então a minha expectativa está muito alta e estou muito feliz de realizar uma coisa que eu gosto muito. Eu fiz tratamento e continuo fazendo acompanhamento até hoje. E eu acho que a maturidade e o tempo realmente é o senhor da razão. É o que lhe dá maturidade para você ir conseguindo e galgando os seus objetivos. Não adianta. Você tem ansiedade, você é nervoso, você vai ter isso pelo resto da sua vida. Só que eu acho que a partir do momento que você sabe que tem e procura melhorar, já é o primeiro passo. O segundo se você está bem preparado, sempre a preparação vai se sobrepor ao nervoso se você está fazendo algum tratamento, se você está fazendo algum acompanhamento. Então, se uma preparação boa, tanto no lado dos estudos quanto no lado psicológico, é essencial. Foi o que eu fiz a minha vida toda. Lógico que a gente tem altos e baixos a vida toda, mas é o que a gente vai fazendo, vai tentando, né? Não, mas eu pensei já em ser arquiteta, mas sou zero para desenhar. Mas é porque eu acho que essa história de trabalhar com o sonho das pessoas é muito legal. E aí você deixar as pessoas felizes de alguma forma, eu acho que o arquiteto consegue isso. Então, oi gente, meu nome é Monalisa Carvalho, eu sou professora de ginecologia do time de estratégia e eu espero todos vocês para aprender ginecologia de uma maneira fácil, leve e divertida.